Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. Hoje eu trago para vocês a palavra que se encontra em Lamentações, capítulo 1, versículo 7, que diz: Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tiveram dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem o socorresse. Os adversários vieram e fizeram escárnio dos seus sábados. Jerusalém gravemente pecou. Por isso se fez estável todos os que honravam e desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê o Senhor a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Então, meus amados, essa palavra aqui, lemos do capítulo 7 até o 9. O que traz essa palavra ao nossa mente, ao nosso coração? Aqui é uma palavra de lamentação devido a uma pessoa estar vivendo, vivenciando uma situação que nunca esteve na vida. Então, a partir desse momento, ela começa a se alimentar. Aqui está dizendo sobre a humilhação de Jerusalém, o pecado e a aflição do povo. É o título da palavra. Então, porque aqui está falando humilhação e o pecado e a aflição do povo, quer dizer que esse povo era um povo que vivia bem assim, com as coisas do céu, buscavam o Senhor, oravam. Só que de repente eles se afastaram, se afastaram da presença do Senhor. E no momento em que a gente se afasta, meus amados, é como se a gente tivesse sujeito a todas as coisas que de ruim nesse mundo. Porque no momento em que você sai da presença do Criador, começam a vir coisas. Se você se afasta, no momento que você se afasta, porque você provavelmente está procurando o que é do mundo, para vivenciar o que é do mundo. E o Senhor, a gente sabe que o Espírito dele que habita em nós, a partir do momento que nós começamos a vivenciar o que é do mundo, o Espírito não tem como permanecer em nós, porque ele é luz. Então ele não vive onde há escuridão, onde há busca pelas coisas das trevas. Então aqui era um povo que vivia bem. Aqui até fala, lembra Jerusalém, dos tempos antigos. Lembra Jerusalém de todas as suas coisas queridas, as quais tiveram em tempos antigos. E tem uma parte na Bíblia que diz, eu não sei em que livro é que fala, parece que o ímpio vive melhor do que o justo. Parece que o justo é mais oprimido. Aí Deus fala, é porque não sois do mundo, porque se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Então é isso, minha gente. Nós somos perseguidos muitas vezes por conta que nós amamos o que é do céu, que a gente está aqui no mundo do pecado, Então, como buscamos o que é do céu, é por isso que o mundo vos aborrece. Mas em tudo o Senhor tem nos dado vitória, em tudo, porque Ele é o guarda fiel do seu povo, nos dá vitória em todas as batalhas, nos reveste do que precisamos para vencer. Então é por isso que a gente que servimos a Deus, buscamos a Ele, temos que sempre estar nos pés dele, orando e jejuando, que é para quando vier essas coisas contrárias, a gente tá armado no dia da batalha, A gente tá revestido, que nem aquelas virgens, prudentes, Quando diz, vem um noivo, elas estavam lá com a botija cheia. A mesma coisa é nas batalhas, a gente tem que estar armado com as armas celestiais, porque só assim a gente consegue vencer o mal.
Porque se a gente não estiver buscando o Senhor nos pés dele, orando, se alimentando do que é do céu, quando vier um dia mau, a gente não vai ter. A gente não vai ter como vencer o dia mau. Aí a gente vai acabar caindo na tentação do inimigo, porque a gente não está ali preparado para aquilo, entende? Ele está falando que houve um tempo, né? Houve um tempo que eles viviam bem, que eles viviam com o Senhor. E a partir daí ele está pedindo para que ele traga a lembrança das coisas, dos tempos que eles viviam bem. Porque a gente é assim. Às vezes a gente vive num mundo, minha gente, que é como se você vivesse o que é do céu. Mas se você dá uma brechinha para alguma coisinha do mundo entrar, aí parece que ele vem e procura fazer morada. E é isso que a gente tem que estar alerta, meus amados, para que a gente não venha cair na lamentação, como se encontra aqui esse povo, se lamentando porque se afastou do Senhor, porque começou a praticar iniquidades. Então aí eles estão tipo, aqui fala a humilhação de Jerusalém, o pecado e a aflição do povo. Porque nós mesmos cometemos pecado, nós somos humilhados pelos nossos pecados, pela nossa falha. Porque o inimigo em si, ele julga. Se você comete um erro aqui, ele já está lá, ó, na cabeça, né, para lhe acusar. Por isso tem uma parte que fala de Josué sobre as vestes brancas, né? Sobre as vestes sujas, no caso. Que o inimigo fala, né? Josué, não és tu de São tirado do fogo, né? E o anjo do Senhor repreende Satanás, porque fala que ele não tem autoridade para julgá-lo, né? Porque quem julga a gente é o nosso Deus, e Deus sabe que nós somos cheios de falhas, cheios de tropeços. Mas aquele que sempre está buscando ao Senhor, procurando se redimir, pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus fracassos, porque nós somos carnes, mas temos que sempre estar fortalecendo mais o nosso lado espiritual, porque quando vem essas coisas do mal, a gente tem armas para lutar, porque o Senhor diz que Ele reveste o seu povo das armas celestiais para que possamos ser fortes no dia da batalha. E no momento em que as coisas do inimigo sobrevêm a nós, a gente possa estar fortalecido do Senhor, fortalecido de fé, de força, de ânimo, porque tudo isso a gente só vence se a gente estiver perto do nosso Senhor, porque nada podemos fazer, mas podemos todas as coisas se estivermos firmes no Senhor. Então aqui chegaram num nível, esse povo, de lamentação, e começaram a sofrer o impacto das suas falhas, dos seus erros, né? Porque Deus, ele é amoroso, ele perdoa. Deus é perdão, é amor, é misericórdia. Mas todos os nossos erros sempre têm uma consequência. Ninguém, por mais que você esteja arrependido, mas tem certas coisas que a gente faz na vida que geram uma consequência, entendeu? Que Deus é tipo assim, você erra, pede perdão ao Senhor, o Senhor perdoa. Porém, tem aquela consequência daquele erro, entendeu? Aí acaba você tendo que entrar o quê? No estágio de lamentação, que você pede perdão ao Senhor, o Senhor refrigera, traz aquele renovo espiritual, mas o erro que você cometeu. Então você tem ali uma consequência daquele erro, porque tudo que a gente faz aqui na terra a gente paga. É como aquela coisa, planta, que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. É o ciclo da vida. Então não tem como você fazer algo ruim e colher o que é bom. Então é isso, meus amados. Vamos buscar mais o Senhor, estar sempre na presença dEle, porque o inimigo está aí querendo tragar muita gente. Aqueles que estão buscando ao Senhor nos pés dele são as pessoas que são mais perseguidas, porque o inimigo, ele não quer ver isso. Ele quer que a gente esteja praticando o que é dele, porque isso nos conduzirá à perdição. Então, aqueles que estão cada vez mais firmados do Senhor, é como se a gente às vezes recebe tanta opressão assim, tanta opressão. Tem vezes que a gente diz, Senhor, eu tô buscando tanto, Senhor, estou num momento tão bom assim da vida, né? Tipo assim, espiritualmente, né, falando.
buscando ao Senhor, tô bem indo na tua casa, orando, jejuando, mas parece que é uma guerra. É porque, gente, eu tenho certeza que se você tiver bem, assim, e não estiver sofrendo nenhuma guerra espiritual, nenhuma guerra material, tenha certeza que é porque você não está totalmente perto de Deus. Porque o povo de Deus é como se ele fosse oprimido. Não é que porque a gente está servindo a Deus vai sofrer coisas assim, não, não. Porque mas Deus fala que é porque aquele que busca mais o que é do céu é mais perseguido pelo inimigo, entendeu? Então é lícito que sobrevenha coisas a nós. Mas Deus fala que é aquele que está buscando a Ele, né? Nos pés dele, orando, de tudo em si Ele nos livra. Então tenha certeza que em qualquer batalha que você tiver, seja ela espiritual, seja ela material, tenha certeza que o Senhor vai dar a vitória, porque Deus é o guarda do seu povo. Deus levantou abatido, onde tem porta fechada Ele abre, tudo provê dele. Mas eu quero dizer o quê? Que o povo em si, olhe para você ver, a gente, quando a gente está muito buscando o que é do céu, você comete uma falha, você se sente acusado, você se sente acusado, porque você está num lado espiritual tão elevado que quando você acaba vivenciando alguma coisa do mundo, o seu espírito ele se sente mal e você se sente acusado. É a partir do momento em que você começa a fazer alguma coisa que você não se sente acusado, tenha certeza que você está alimentando mais o que é mundano do que o que é espiritual. Porque quando a gente está alimentando mais o que é espiritual, quando a gente comete uma falha que não provém de Deus, que toda falha não provém de Deus, né? Mas se comete algum erro que não provém do Senhor, você se sente acusado, você sente aquela angústia, você já corre logo para os pés do Senhor, Senhor, eu pequei e tal. E quando você começa a cometer uma falha que você não se sente acusado, tem gente que chega a um extremo tão sério de falha, que ele erra e não acha que está errando. É tipo, aconteceu aquela cegueira espiritual, entendeu? É como se você errasse, aí você, no início você até se sente acusado com algum erro que você faz, né? Aí, nossa, eu me senti acusado e tal. Só que você vem naquilo e acaba caindo novamente naquele erro. E nisso você vai alimentando aquele erro que chega a um extremo que você parece que acontece uma cegueira espiritual e você não acha mais que está errando. É aí que quando às vezes, é aí que o Espírito, né, de Deus sai de você e você às vezes vai para o mundo. Então é uma coisa que a gente tem que vigiar muito, meus amados, porque nós vemos a história de Davi, né? Davi era uma pessoa que Deus gostava muito, né? Deus falava com ele. Deus tirou ele o quê? Do campo, né? Que ele era o quê? Pastor de ovelhas, ele era. E o Senhor tirou ele, né? De pastor de ovelha, colocou ele como rei de Israel. E era um rei muito temido, né? Assim, mas devido à sua maneira, né? De conduzir o reinado, né? Era uma pessoa querida, né? E Davi chegou a um extremo da vida que a uma situação assim, né, um patamar, né, da vida dele, que ele começou a desviar o olhar dele para coisas que não devia, né? Sabemos a história de Davi, né? Que ele cobiçou a mulher de um dos soldados dele, né? De guerra. E chegou ao ponto de se deitar com ela, né? Ele engravidou e tudo. Não. E nisso gerou um pecado ali. Ele olhou para ela e começou a alimentar aquele pecado, sabe? E naquilo ali que já criou uma cegueira espiritual. Porque a gente, às vezes, quando a gente saber que uma coisa é pecado, é você lendo as escrituras. Você lendo as escrituras, você sabe que é pecado, que é certo. Porque aqui tem tudo que a gente precisa para caminhar nessa terra da maneira que agrade a Deus, né? E ele olhou para ela, cobiçou ela e foi alimentando aquilo ali, ó, alimentando. E nele criou uma cegueira espiritual. E olha que era uma pessoa que Deus falava com ele, né, grandemente, dava vitória em todas as batalhas. E para você ver quanto ele era uma pessoa assim, voltada para o que é do céu, né? E ele se deixou levar pelaquela cobiça ali daquela mulher, sendo que ela era casada, né? E nisso acabou ele indo
deitou com ela, né, digamos. Disso aí gerou, acabou ela engravidando, né? Gerou um filho dele, ele sendo casado, ela sendo casada, né? E ele também, né? Porque ele tinha tanto a rainha dele quanto muitas outras concubinas. E foi justo atrás da mulher de um dos soldados dele. E nisso que ela engravidou, ele meio que se desesperou, né? Porque a mulher estava grávida, o marido dela estava na guerra, não tinha como ser o filho do marido dela. E nisso ele fez o que? Acabou maquinando a maldade contra o próximo, contra esse seu soldado, né? Mandou colocar ele na frente do exército para que ele viesse morrer. E ele fica com a mulher dele. Olha aqui que situação. Uma pessoa que tinha o temor do Senhor, que Deus falava com ele grandemente, que dava vitória em todas as batalhas, chegou a um nível extremo desse, porque ali gerou uma cegueira espiritual. E nisso até aí, pronto, ele foi maquinando uma maldade atrás da outra, até que de repente Deus levanta um profeta. Não me vem agora à memória o profeta, que chega lá e fala, Davi, aconteceu uma fatalidade aqui no seu reino. Ele fala o que foi, profeta, né? E ele diz, aí ele fez uma comparação, né? Ele fala, tem um homem que tem um monte de ovelha, muitas ovelhas. E tem outro homem que só tem uma ovelha. E ele amava muito, muito, muito a sua ovelha. Nisso, esse homem que tinha muitas ovelhas roubou a ovelha desse outro, que só tinha uma. Aí nisso o Davi já ficou revoltado, né? Já ficou revoltado. Oxe, como é que pode um homem com tanta ovelha ter roubado a ovelha do outro homem? Vamos fazer justiça com esse homem. Vamos fazer justiça com esse homem agora, ele falando, né? Aí o profeta pegou e falou, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Aí diga aí, quando ele falou isso, é como se caísse assim, o manto que estava cobrindo o olho dele, caiu assim por terra. E ele se desfaleceu ali, porque ele estava numa cegueira, para você ver, tão grande, que ele não estava vendo mais até onde estava errando. E aí, de repente, ele começou a desfalecer ali de dor, de angústia, começou a orar ao Senhor, pedir perdão. E foi aquela coisa toda. E nisso o Senhor, como Ele é bondoso e misericordioso, Ele perdoou Davi. Porém, Davi teve que pagar um preço. Ele teve que sofrer as consequências do erro dele, né? E acabou que o filho dele não vingou, né? Digamos, não vingou. E esse foi o preço que ele pagou, né? É como se ele tivesse colocado ali uma sentença de pecado na casa dele, de morte, né? Porque morreu o filho dele. Mas o Senhor, buscar mais de Deus, vigiar as coisas que não provêm de Deus. Se vem alguma coisinha ali, outra aqui, vamos ficar atentos, irmãos, porque tem coisas até que aparenta que não é maldade, né? Que a gente diz, não, isso aí não faz mal. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Mas são coisinhas pequenininhas assim, que vai crescendo, 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 quando vira uma montanha gigante e de repente, quando você olha, você já está caindo de montanha abaixo. Então vamos vigiar mais, minha gente, porque as coisas do céu e as coisas do mundo não tem como se comparar. Elas são totalmente diferentes. O que provém de Deus e o que provém do inimigo são totalmente diferentes. Então, se você começa a fazer uma coisa e cai naquele erro, provavelmente é porque o inimigo ele é assim, ele lança uma sementinha, sabe? Sementinha bem pequenininha ele lança. Aí aquela sementinha você pega e vai deixando ela crescer, É como se você até estivesse regando o que é mal, sabe? Porque quando vem uma coisinha assim mal e você fica alimentando, é melhor você regar.
Você está regando uma semente, uma coisinha, aí vai crescendo, crescendo, quando olha você se tornou uma árvore. Então é isso, meus amados. Essa foi a palavra de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.